A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica no Salmos de número 127, apenas o primeiro versículo, que diz assim: Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uma coisa que eu aprendo, meus irmãos, quando eu olho para esse primeiro versículo do Salmo de número 127, é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano sobre nossas vidas. Deus é o autor de tudo e de todos. O nosso Deus, Ele está governando todas as coisas. E diante disso, nós precisamos estar em comunhão com Ele. O texto, na verdade, está nos dizendo que se nós não buscarmos a Deus, se nós não nos aproximarmos dele, não adianta. Tudo que nós venhamos a fazer se torna inútil. Não adianta nós querermos fazer as coisas da nossa maneira sem estar em aliança, sem estar em concordância com os projetos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. A humanidade vem sofrendo muito por conta dessa desobediência. Começou lá no Éden, quando Deus, após a criar todas as coisas, ele criou o homem, depois veio a mulher, ele deu uma ordem, colocou eles num jardim, deu uma ordem. E falou: de todas as árvores que tem no jardim, vocês podem comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Deus ali fez uma prova ao homem. Deus foi mostrar para o homem a necessidade da obediência. Deus estava dizendo para Adão: você precisa obedecer, porque se você não obedecer, certamente você vai morrer. Meus irmãos, Deus criou Adão e Eva para viverem eternamente. A morte não iria existir. Mas por conta da desobediência do homem, a morte veio a toda a criação. A Bíblia diz que até a natureza geme por transformação. Mas Deus é tão misericordioso, meus irmãos, que ele se manifesta a nós através de todas as coisas criadas. Mas o que ele espera de cada um de nós é obediência. Simplesmente obediência. Obediência à sua palavra. Obediência aos seus princípios. Meus irmãos, o ser humano tem sofrido muito. Quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê principalmente o povo de Israel, que é a nossa referência, o povo que foi escolhido por Deus para proclamar as boas novas a todas as nações. A gente vê essa nação sofrendo o tempo todo, sofrendo, dando cabeçada por conta da sua desobediência. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso modo, provavelmente, certamente, vai dar alguma coisa errada. O povo de Israel sofreu com isso. A Bíblia diz que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto sendo tratado por Deus. E aquela geração que ficou no deserto não entraram na terra prometida por conta da desobediência. Até o próprio Moisés sofreu uma punição de Deus por conta da sua desobediência. Ele também não entrou na terra prometida. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. A Bíblia é que dita as regras para as nossas vidas. Eu vejo pessoas aí dizendo que nós precisamos fazer uma reinterpretação da Bíblia. Nós não precisamos fazer uma reinterpretação da Bíblia. O que nós precisamos fazer é nos adaptar aos princípios bíblicos. Nós precisamos nos adaptar aos princípios de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem são caminhos de paz, de vitória, de alegria, mas ao fim é caminhos de morte. Meus irmãos, aquele que tem o Senhor como sua referência de vida, certamente
ele será abençoado. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, vamos pegar aí a história do rei Davi, que a Bíblia chama ele um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi sofreu as consequências por conta da sua desobediência. E quando nós nos distanciamos de Deus, meus irmãos, quando nós deixamos de adorá-lo, quando nós deixamos de estar em comunhão com ele, o inimigo se aproveita dessa oportunidade para nos atacar, para nos afastar cada vez mais dele. Um exemplo é o rei Davi. A Bíblia diz que enquanto o seu exército foi para a guerra, o rei Davi estava no seu castelo. Estava lá, desfrutando dos seus prazeres. E quando viu uma bela mulher, ele a desejou. É isso que o Satanás faz. Ele oferece o melhor. Esse Satanás de chifre, com garfo na mão, que vem para te espetar, esse é ilusão. O diabo, ele vem belíssimo, te oferecendo o melhor da terra, te oferecendo o melhor para satisfazer a sua carne. O diabo, ele não vai vir chifrudo, feioso, te assombrar. Ele vem para agradar. Ele vem para satisfazer os seus desejos. Só que quando nós satisfazemos os nossos desejos, isso significa que nós estamos nos afastando de Deus. Por isso que a palavra de Deus no Salmo de número 127, versículo de número 1, vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver em comunhão com todos os nossos projetos, certamente a ruína virá. No livro de Mateus, capítulo 7, o Senhor diz que se aquele que ouve a minha palavra e não obedece é semelhante a um homem que constrói a sua casa na areia. Vai vir as tempestades, as lutas, o vendaval e tudo cai por terra. Mas ele diz também que aquele que ouve a minha palavra e obedece é semelhante a um homem que constrói a sua casa na rocha. Pode vir as lutas, pode vir as tempestades, ele continua ali firme no Senhor. Porque ele sabe que suas leves e momentâneas tribulações vai produzir nele um poder de glória acima de qualquer comparação. O povo de Israel sofreu muito. Salomão desobedeceu o homem com tanta sabedoria, mas desobedeceu ao Senhor. Foi se envolver com mulheres que tinham outras práticas. Quantas vezes nós não fazemos isso, meus irmãos? Nós queremos adorar dois senhores. Nós queremos estar em comunhão com Deus, mas também queremos estar em comunhão com o mundo. A igreja tem feito isso. A igreja tem se esfriado. O povo está fazendo negócios com o mundo, enquanto a palavra de Deus vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Porque, meus irmãos, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor precisa estar presente. O Senhor sempre tem que ter a primeira cadeira na nossa vida. Ele tem que sempre estar à frente. Ele tem que sempre dar a palavra final em nossas vidas. Nós não podemos dar lugar à carne, dar lugar aos nossos desejos, aos nossos prazeres. Salomão fez isso e pagou um preço altíssimo. Roboão, seu filho, também fez isso. Ele foi dar ouvido aos jovens, aos seus amiguinhos. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, 12. A gente vai ver que Roboão ele foi dar ouvido aos seus amiguinhos, aos seus coleguinhas. Enquanto os anciãos, os homens sábios, falaram para ele: é melhor você ouvir o povo, porque o povo está com um fardo muito pesado. E ele foi dar ouvido o quê? Aqueles jovens ali representam o quê? Representam a carne. Ele, na sua soberba, ele vai dizer: se meu pai praticavam tais autos, eu vou praticar maior ainda. Maior ainda. Eu vou
aplicar em cima de vocês impostos mais altos ainda. E vocês vão sofrer mais ainda na minha mão do que na mão do meu pai. Olha só que coisa terrível. É isso que o diabo faz, até cega o ser humano. Porque se ele tivesse na sua sã consciência, ele ia perceber porque ele sem o povo não consegue governar. E se ele confrontasse o povo, naturalmente ia acontecer uma divisão. Mas é isso que o diabo faz nas nossas vidas. Quando nós não damos ouvido às coisas de Deus, nós ficamos cegos e não enxergamos as consequências que está logo ali na frente. E, consequentemente, o reino de Israel foram divididos. E Salomão acabou sofrendo as consequências. E o povo também de Israel sofreu consequências por conta da sua desobediência. Então, meus irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. No Salmos de número 128, versículo 1 e 2, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Quando colocamos o Senhor como centro de nossas vidas, somos vitoriosos em qualquer situação, meus irmãos. O Salmo de número 129, versículo 2, diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Sabe por que o salmista falou isso? Porque ele obedecia, porque ele buscava no Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está passando por lutas? Está passando por dificuldades? Busque ao Senhor. Confia nele. Não dê ouvido a conselhos de fulano, de beltrano. Não dê ouvidos. Ouça a voz de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. E muitas das vezes usa até homens e mulheres de Deus para confirmar aquilo que Deus já falou ao seu coração. Cuidado com as más influências. Cuidado com os maus conselhos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mortifica o velho homem e se reveste de um novo homem. Mortifica os seus desejos. A Bíblia não precisa de uma reinterpretação. É nós que precisamos reinterpretar os nossos princípios, os nossos desejos e as nossas vontades. Nós precisamos sempre estar alinhado com os princípios de Deus para as nossas vidas. Faça isso e você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, meus irmãos, estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos direcionando, nos conduzindo a adorar a esse Deus todos os dias de nossas vidas. Fiquem na paz e tenham um bom dia em nome de Jesus.